o Super União também está no bairro Boa Vista. No dia 23 de março, inaugurou a primeira filial do Super União. A qualidade nos produtos com o melhor atendimento e ofertas imperdíveis. Agora em mais um supermercado amplo e moderno, com acesso facilitado e vagas de estacionamento privativas. Venha conhecer o Super União no bairro Boa Vista e surpreenda-se. Super União, os preços baixos da região, agora também no Boa Vista. Olha só que coisa linda, essa aqui acabou de chegar e já tem outra ali carregada com gás para você, ou seja, não vai faltar gás. Na Doulsan Comércio de Gás Supergasbras sempre tem gás para você, tanto o gás industrial como também o residencial, comercial. Precisou gás? Chama Supergasbras, chama Doulsan Comércio de Gás. Aqui vai sair um pneu novo, ali vai trocar as rodas, lá vai arrumar, tudo isso aqui no Povo Auto Center, que sempre tem promoção especial com pneus para você. Além disso, as rodas também. Você está com desconto super legal de 15% à vista ou então 10% em até 12 vezes. Aí é para o preço das rodas. Vem aqui conferir. Ah, lembrei. Como é que estão as luzes do teu carro? Você tem cuidado delas? Passe aqui, faz uma verificação gratuita e o Povo vai dizer se precisa trocar ou não. Povo Auto Center, te esperando. Olá, estamos começando mais um Chico Santos. Alô, meu povo. Um abraço a você em qualquer instante da tua vida que você esteja assistindo a esse programa. Estamos num ano eleitoral, todo mundo sabe disso, né? Que teremos a eleição mais próxima do cidadão, que é a eleição para prefeito, vice e também vereadores. Aquela que mexe com a sua cidade, diretamente com a sua cidade. E é por isso que ela é muito importante, talvez a mais importante de todas, né? E a gente vai efetivar durante esse período que antecede o período eleitoral, pré-período eleitoral e eleitoral também, algumas entrevistas com os pré-candidatos e quem sabe no futuro já candidatos definidos a partir de agosto, aqui de Rio do Sul e também de outros municípios. E nós começamos essa série de programas, Chico Santos, Alô, meu povo, especial eleição 2024, com um pré-candidato, que já o conhecemos muito bem, você já o conhece, já esteve aqui também participando, não como pré-candidato, mas agora sim oficialmente pré-candidato a prefeito de Rio do Sul. Ele é Manuel Arizoli Pereira, palmeirense, casado, pai de 2 filhos, é isso, né? 2 moços. 2 moços, e que se lança a esta condição de pré-candidato, uma longa experiência à frente da Celesc, como funcionário efetivo da Celesc, à frente como gerente regional da Celesc por muitos anos e agora se lançando como pré-candidato. Como é que você está, Manuel? Tudo bem contigo? Tudo bem, Chico. Querido. Palmeiras vai bem, né? Graças a Deus. Pelo menos uma boa notícia, o Palmeiras vai bem. Vai muito bem, né, Chico? A gente começa daí. Manuel, já te entrevistei como gerente da Celesc por muitas vezes, e já quero aqui deixar bem claro o respeito, o carinho e a amizade que eu tenho contigo, não só pela pessoa, mas também pelo profissional. Enquanto à frente da Celesc, nós realizamos muitas empreitadas juntos, né? Enquanto eu, comunicador, rádio, televisão, em prol da comunidade, você é sempre muito parceiro, então já deixar isso muito claro, que é uma característica sua, então eu agradeço o tempo que você lá esteve, mas agora está numa outra posição. Menino, primeira pergunta, caramba, essa pergunta é muito legal, é a primeira, para começar o negócio aí, e é uma pergunta que é importante. Por que tu quer ser prefeito, homem? Chico, primeiro é um prazer estar aqui com você, né? Eu quero, para a comunidade, é importante eu ter a oportunidade de conversar com a comunidade diretamente, e o teu programa aqui nos proporciona isto. Chico, porque eu quero fazer uma cidade melhor. Tá. Chico, em 1980 eu cheguei em Rio do Sul. Eu vou caracterizar isso para te responder essa pergunta. Vamos contextualizar isso. Vamos contextualizar. Cheguei em Rio do Sul com 17 anos. E a cidade de Rio do Sul, meu pai me trouxe para trabalhar na Celesc, literalmente nessa data, e a cidade me acolheu muito bem. Sejam as cidades, sejam as pessoas. E eu sempre tive comigo que em algum momento eu iria retribuir isso para a cidade. Tá. A primeira forma eu já retribuí, que foi presidente da FUSAV.
trabalho voluntário, sem qualquer remuneração, com uma responsabilidade monumental, que é gerir o nosso hospital regional. Eu fiz isso. Era um sonho que eu tinha, fazer isso, a forma de ajudar. Fiz isso, cumprimos o nosso papel dignamente lá. Certo. E entendi de que a partir do momento que eu terminasse a minha missão na Celesc, eu sempre disse para ti isso muitas vezes, e digo para a comunidade, trabalhar na Celesc para mim nunca foi emprego. Nunca foi emprego. Foi muito mais uma missão de vida. Talvez as pessoas não entendam isso, o que é dizer isso. Tanto que foi meu único emprego, né, galguei todas as posições, fiz tudo o que imaginei de bom na Celesc, pelo Alto Vale, pelas pessoas. E chegou um determinado momento, depois de 44 anos, que eu entendi que eu tinha terminado o meu ciclo lá. Todo mundo tem um momento de entrar e um momento de sair. Nós não somos eternos e temos que saber isso. Exato. E normalmente nós não soubemos. Poucas pessoas enxergam isso. Entendido, então, naquele momento, e somente a partir disso, então agora eu vou colocar meu nome à disposição de uma estrutura política com um propósito. Só tem um propósito, Chico, de fazer uma cidade melhor, onde nós vivemos e onde nós vamos continuar vivendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Em vários discursos de vários candidatos, pré-candidatos, a resposta é muito parecida. O que eu quero fazer é uma cidade melhor para as pessoas. E eu preciso perguntar para você, por que no teu discurso, na tua fala, isso é diferente? Desculpe, muitos acabaram não conseguindo fazer isso. Não, Chico, é diferente por um motivo. Eu não estou atrás de emprego. Ponto número 1. Ponto número 2. A nossa cidade, face principalmente a questão das cheias, está com muita dificuldade. Nós precisamos fazer uma cidade melhor. E quando eu digo uma cidade melhor, como é que se faz isso? Primeiro, trabalhando muito. Trabalhando muito. Nem um time escolhido a dedo. De preferência, não um time político. Profissional? Técnico. Técnico. Quando eu assumi a gerência regional da Celesc, eu sempre friso isso. Eu tive 2 exigências do presidente, que era o Gavazzoni. Disse para ele, primeiro, eu preciso ter liberdade para montar o time e o presidente nunca me peça para fazer nada errado. Nunca me oriente, porque eu não vou fazer. E se mandar, eu não vou fazer e entrego o cargo. Porque isso é lição de vida. Isso você tem ética, você tem na questão. Então, assim, nossa cidade precisa de alguém para fazer diferente gestão da municipalidade, que é a gestão da casa, fazer gestão efetiva. E segundo, de alguém que consiga fazer planejamento para a cidade. A cidade não tem planejamento, Chico. É complicado, né? Essa questão do planejamento é uma situação muito crítica, porque é um problema grave, não só de Rio do Sul, mas de muitas cidades e estados, e até mesmo do país. Mas, enfim, planejamento é fundamental. Dentro dessa sua colocação de, eu vou montar uma equipe, você disse de que você não quer um emprego, e de que você vai montar uma equipe, caso tudo seja favorável até o final desse ano, você vai montar uma equipe técnica. Vamos lá, você está falando como um ex-gerente da Celesc, em que você tinha essa condição, você teve aí um ok do teu diretor, e você teve essa condição. Na política é um pouquinho diferente, a banda toca um pouquinho diferente, porque para se manter ou se montar uma equipe, aí existem critérios políticos dos teus apoiadores, do partido que você está se colocando como pré-candidato, talvez daqueles que você possa coligar também. Tá, tudo bem, a gente vai junto, mas a gente quer uma secretaria aqui, uma secretaria lá. Como você vai tratar disso, a questão política e técnica ao mesmo tempo? Chico, você pode escolher técnicos com algum perfil político. Certo. Esse é o segredo da situação. O que você não pode fazer é o inverso. Você não pode escolher um político que tenha alguma visão técnica. É totalmente diferente. Entendi. Esse é o segredo do processo. E assim, quando você se coliga, vou me coligar com o Partido B. O Partido B vai ter direito, um exemplo aqui, estou chutando aqui, Chico. Não estou dizendo que isso irá acontecer. Tem direito a indicar uma secretaria. Não quer dizer que o prefeito vai aceitar ou vai engolir aquele profissional indicado. Eu nunca me esqueço de uma cena que eu vi isso na mídia de Rio do Sul, num prefeito, não muito distante para trás, e alguém dava a seguinte entrevista: hoje nós estamos indo lá na prefeitura, isso foi dado na mídia de Rio do Sul, talvez para você.
Nós estamos indo lá apresentar ao prefeito o novo secretário de tal pasta. Bom, vamos apresentar para o prefeito? E o apresentar para o prefeito, isso foi dito na mídia numa entrevista em Rio do Sul. Chico, é evidente que o processo está todo errado. Não é assim que Não acontece. é assim que a banda tem que tocar. Você vai ter essa condição, Manuel, porque há uma firmeza de propósito muito forte quando você bate o martelo assim, não, mas você já está falando isso antes. Chico, Tem alguns candidatos que fazem toda a campanha e, agora não, agora sou eu que mando aqui, vocês vão... Não, você já está falando isso antes. Porque isso, Chico, eu tenho convicções isso. E as minhas convicções eu vou defendê-las sempre. Certo. Porque se eu não pense que eu vou entrar e quero ganhar a Prefeitura de Rio do Sul para ser mais um. Passar lá 4 anos, usufruir do cargo, terminar o mandato, se reelege ou não se reelege. Não é essa a minha missão. Quem trabalhou comigo na Celesc, Chico, sabe de que não funciona dessa forma. E olha que eu tive um cargo político, o gerente regional da Celesc normalmente é indicado pelo governador. Cargo político. É um cargo político nisso. Fiquei 13 anos nesse cargo, passei 4 governadores, se não me recordo, Colombo, Pim Moreira, Moisés e depois Jorginho. Passei por os 4 governos, nunca fui substituído. Se mantendo no cargo. Sempre se mantendo no cargo por um detalhe, pela forma que eu trabalhava, pelos resultados que eu apresentava e pelo aquilo que eu acredito. Quando se fala em gestão pública, município, prefeitura, como se compara isso a uma gestão de uma Celesc? Muito parecida, Chico, porque os mecanismos de controle e de regras são as mesmas. Então você tem Tribunal de Contas, você tem lei de licitações, você tem todas as regras que mesmo que cumprir. Na Celesc, a Celesc implantou, e algo que eu penso muito em implantar na prefeitura, tá? Digo isso, que vai estar dentro do plano de governo, divulgo isso como pré-candidato e se tiver sucesso e se a população entender, eu quero implantar na prefeitura, que são os contratos de resultados. O que são contratos de resultados, Chico? E vou te dar um exemplo isso na Celesc e depois transferir. Certo. A Celesc tem 16 regionais. Quando chega no mês de outubro de cada ano, o gerente local começa a negociar com a diretoria 10 metas que ele tem que cumprir, que a diretoria coloca que ele tem que cumprir para o exercício seguinte. O cumprimento dessas metas traz o reconhecimento financeiro ou outro tipo de reconhecimento para aqueles empregados daquela regional. E você negocia 10 metas. Então a minha ideia desse processo é ter também com cada secretaria um contrato, chama-se contrato de resultado, estabelecendo 10 metas, normalmente é um número que o mercado aceita isso como não ser muitas metas, em muito pouco, plausível de vocês executar. E você assina um contrato com aquela secretaria, com aquele secretário, que ele tem que cumprir aquelas metas durante o ano. Essas metas são acompanhadas por um escritório de planejamento, que a nossa gestão vai ter muito forte, para planejar a cidade e para planejar a gestão, o mesmo time. E esses indicadores, que são as 10 metas, você acompanha mensalmente. Então, lá no dia 5 de cada mês, você sabe se ele cumpriu a meta do mês. E nós na Celesc tínhamos isso. Cada início de mês, uma reunião com a diretoria para saber se eu cumpri a meta do mês, por que eu não cumpri, e se eu cumpri, aquilo que eu fiz de bom pode servir para os outros. Isso chama-se gestão. Muito bem. Vamos falar aqui de planejamento. Você falou em planejamento de futuro para a cidade. E Rio do Sul está precisando, porque ela se encaminha ou se caminha, se não houver um planejamento, como qualquer outra cidade. Não é privilégio de Rio do Sul. Não. Qualquer outra cidade que não fizer esse planejamento, ela chega a um ponto de estrangulamento, tanto no seu crescimento físico, estrutural, econômico. Como você planeja fazer o planejamento, que não é uma coisa fácil como todo mundo pensa, é muito complicado ter um departamento, uma secretaria de planejamento. Chico, num primeiro momento, passa-se do pressuposto seguinte, passa-se do pressuposto que tem que ser feito o planejamento. Ponto. Essa é a ideia fundamental do negócio. Eu vou fazer. Porque hoje, Chico, só vou fazer uma comparação com os mecanismos que eu tenho visto na maior parte das prefeituras e não estou aqui criticando porque o mecanismo meu é de olhar para frente e não de olhar para trás.
Mas eu não posso executar obras porque num determinado momento eu enxerguei, veio uma verba tal, e eu olho para aquela verba e não, o que eu vou executar agora? A cidade precisa ter prioridades. Então, o planejamento, ela te define o que fazer, quando fazer e como fazer. E a partir desse planejamento feito, então, eu corro atrás dos insumos necessários para executar esse planejamento. Você pode fazer de duas formas, esse planejamento. Ou eu contrato uma consultoria, que o mercado tem isso, e nós temos grandes consultorias que fazem isso, e no município de Rio do Sul, por exemplo, já foram oferecidos esses trabalhos em época anterior. Ou eu utilizo ferramentas que eu já tenho hoje, como o Condesul, ou eu crio com o meu escritório próprio todo o planejamento. Então você precisa ter, primeiro, pessoas capacitadas nessa estrutura. Segundo, saber onde se quer chegar. Saber onde se quer chegar. O planejamento visa eu levar a cidade e a gestão para algum local. Para quantos anos? No mínimo 20. No mínimo 20. Você não pode fazer um planejamento, e esse, assim, quando a gente fala isso, eu vou fazer um plano de governo. Nós não estamos fazendo plano de governo, nós estamos fazendo um plano de cidade. Muito bem. Vamos lá. A experiência na FUSAV que você citou também, de que forma vai te ajudar nisso? Porque é um microcosmo lá o nosso regional, né? Mas muito ligado à área da saúde. Chico, a saúde, a gestão da saúde dentro do município talvez seja o maior desafio. Talvez seja o maior desafio de um gestor público hoje. Seja pela quantidade de serviços atrasados, de consultas e exames e procedimentos pendentes. Que muitos não dependem do município também, que né? muitos não dependem só do município. Tem tudo isso, que não dependem do município. Segundo, a experiência que eu tive, e daí o gestor, ele tem todo um processo de aprendizado nisso, aprendizado hoje que eu tive ao longo da história. Então eu fui por 2 momentos, só para entender legal a minha passagem na FUSAV. Fui por 2 momentos, tesoureiro. Cuidava do dinheiro. Cuidava do dinheiro, e cuidar do dinheiro do hospital não é fácil, porque não tem. Quando você tem muito dinheiro é mais fácil. Então, fui uma vez, isso no tempo do Nelson Rigueira, fui com ele 2 vezes tesoureiro. Fui vice-presidente do Osmar Peters e depois fui presidente, em 2016 e 2017. Então, a experiência que traz a FUSAV, ela te dá a experiência, primeiro, de gerir uma instituição grande. O Hospital Regional hoje são 700 empregados, quase 150 médicos. É gente. É gente, mas ela te dá a experiência de você gerir com esses outros órgãos, porque você trabalha com 3 outros entes. Você trabalha com o governo federal, o hospital nada mais é, Chico, do que um prestador de serviço. Ele presta serviço para o governo federal, presta serviço para o estado e presta serviço para o município. Então a experiência que me deu na FUSAV foi, primeiro, de gestão de uma estrutura grande. Segundo, nessa gestão da saúde, que você tem relação com os 3 entes e você aprende de como funciona isso. Porque a saúde é um mecanismo totalmente independente. Tanto que o Fundo Municipal de Saúde é como se fosse uma outra empresa dentro da prefeitura. Ele tem sua gestão própria. E o gestor tem que conhecer muito disso para ele conseguir fazer gestão. E, gravas essa frase, Chico, a nossa gestão de saúde, ela não pode ser por mutirões. Muito bem. Outra hora a gente explica isso, o porquê, em outro momento, não se faz por mutirões. Isso já vai entrar num próximo capítulo de outras entrevistas com você, porque é interessante esse assunto, hein? Muitíssimo, Chico, isso é muitíssimo, e a comunidade tem que entender isso. Nós fomos recentemente numa Conferência Municipal de Saúde, e dados da Secretaria Municipal de Saúde, que uma especialidade tinham cerca de 800 consultas e procedimentos pendentes, isso. O mutirão da saúde, na sua opinião, é uma demonstração de que não deu certo? Não, Chico. Hoje, talvez ele seja o mal necessário, no momento atual. Sim. Mas assim, tu só faz um mutirão de saúde na sua casa, um mutirão de limpeza da sua casa, quando por algum motivo você não conseguiu fazer o teu trabalho dentro da rotina diária ou mensal. Muito bem. Vamos lá, vou fazer um intervalozinho para nós. Não intervalo, mas vamos falar aqui dos nossos apoiadores que fazem com que o nosso programa esteja no ar. Pode ser, Manuel? Com certeza, Chico. Muito bem. Vamos falar de quem? Começando do Rossini, Ricardo Rosane Rossini, com a sua Rossini, essa empresa que é do ramo madeireiro, que está situada no Vale Norte
e que é uma empresa tradicional de família que faz um trabalho muito legal, não só no beneficiamento dessa madeira, e que mudou muito essa característica, que era uma característica do Vale do Itajaí, do Alto Vale, como no passado, e hoje volta a ser muito forte como rendimento para quem tem a sua propriedade. Hoje, realmente vale a pena você fazer o seu plantio, fazer seu reflorestamento com as técnicas e principalmente com o pinus, uma madeira, um insumo que é extremamente procurado não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E a Rossini te dá todo esse acompanhamento para que você possa obter. Entre em contato com o pessoal da Rossini e veja o porquê que é interessante. Grande Ricardo, um abração a ele, que é um jovem também, à frente dos negócios da família e trazendo muito resultado. Um abração grande, Ricardo Rossini. Um grande amigo pessoal. O Ricardo é uma figura, né? Um grande amigo pessoal. Figuraço. Olha, tem promoção na Dolsan Comércio de Gás. Peça o seu gás da Supergás Brás, use o cupom de desconto primeira compra e ganhe R$10 de desconto no botijão na hora e mais R$5 de desconto para usar em junho agora, viu? Você ganha 10 agora e mais R$5 em junho. É só chamar no WhatsApp, anote aí o 0800 591 2591. É super fácil, é Supergás Brás. E não esqueça, o melhor gás do Brasil vai chegar rapidinho na sua casa. Supergás Brás em Rio do Sul e região é como a Dolsan Comércio de Gás do João e da Margarete, essa dupla fantástica. Peça agora o seu gás. Tem R$10 de desconto na hora e mais 5 em junho. Chama no WhatsApp 0800 591 2591. João e Margarete, aquele abraço. E vamos falar também do Super União, rapaziada. Olha aí o Super União fazendo a festa agora com 2... Você já sabe que o Super União está com 2 endereços agora, né? Com certeza, Chico. Eu fui na inauguração lá do Morro. Lá. Fosse lá? Fui lá dar um abraço. A família Feltrin realmente ressurgindo fortíssima aí de todas as intempéries da vida e com 2 supermercados agora, o tradicional do bairro Canoas e esse aí, ó, que é lá no querido bairro Boa Vista, na área central lá do bairro Boa Vista, atendendo toda a população, não só do Boa Vista, mas de todas as comunidades no entorno do bairro Boa Vista, né? E aquele negócio, todas as ofertas, olha que legal isso, que você tem no Super União do Canoas, você tem as mesmas ofertas também no bairro Boa Vista, levando comodidade. Pessoal, eu que tenho que ir lá no Canoas comprar, mora na região, vai no Boa Vista, porque os preços, as ofertas e aquele estilo de atendimento assim familiar é o mesmo, né? Com certeza você sabe disso, que é um dos diferenciais do Super União. Relembrando, agora também no bairro Boa Vista, além do bairro Canoas, tem entrada ali por trás, tem rampa, tem estacionamento na frente. Um grande... Olha o Adilson aí, ó. Cliente amigo, agradecemos a sua presença. Ah, coisa linda. Super União, aquele abraço. Também quero falar do Pofo Auto Center. Ahá! Você que está aí pensando, né? Sabe que está na hora de trocar o pneu? Já está que nem o Chico assim? Tá na hora. O Manel ainda tem um pouquinho... Mas eu já fui pro Beleléu, cara. Eu já tô que nem pneu careca de carro. Não dá mais, não. O que não pode ser é o carro, né? Os pneus do seu carro. Pneus e rodas são sempre os 2 carros-chefes lá do Pofo Auto Center. O que você precisar de pneus e de rodas com o melhor preço, melhor qualidade é com o Pofo. E aí vem toda uma gama de acessórios. Inclusive, você que vai viajar, dá uma passadinha, faça uma revisão da parte elétrica, gente. Como é que estão aí as luzes do teu carro? É bem melhor fazer lá com o Pofo do que parar no posto da polícia e o cara acende e não acende. Aí vai acender, é o bolso, viu? Então passa no Pofo Auto Center, Kátia, vó Mozinho, dona Laura, aquele pessoal todo, aquele abraço. Pofo Auto Center sempre com a gente. Muito obrigado, meus queridos. E Lux Poly, tintas. Semana eu fui lá comprar tinta. Seu Silvio tá firme e forte lá. Outra figuraça. Fui lá comprar tintas, rapaz. Eu fui muito bem atendido. Recebi uma aula de novo, porque assim eu não sei pintar bolhufas, nem o 7 eu pinto. E aí eu precisava de uma tinta de spray. Aí o cara, para que você quer? Eu quero para isso. Não, essa que você pediu não serve para isso. A que você quer é essa. E aí eu levei a correta. E aí ele já me deu uma aula. Eles têm lá um negocinho. Estou falando aqui do meu caso, viu? Por isso que eu gosto de comprar na Lux Poly. Eu ia pintar uma peça que é de metal e ele assim, tem ferrugem? Assim, tem. Então aqui, ó, vem cá. Ele deu lá um produtozinho que você raspa a ferrugem, passa aquele produto na ferrugem e cria uma camada protetora, um prime, né, que se fala, para depois você pintar em cima. Eu ia pintar em cima da ferrugem, sou eu. E aí eu já recebi essa aula. Por isso que eu gosto lá na Lux Poly, que sempre te ensina, te dá dica. Você que não é profissional, né, faz da melhor maneira. Quem é profissional já sabe disso. Um abração, pessoal da Casa da Tintas, Lux Poly Tintas, muitíssimo obrigado. Ô, moçada, aquele abraço. Depois vamos falar da Metromed também, né, da grande Helena, depois a gente manda um alô para ela. Manuel, vou voltar ao nosso assunto aqui. Falamos da sua capacidade enquanto administrador, FUSAV, etc. e tal.
E você falou de uma coisa interessante dentro da área da saúde, que é, eu tenho que entender que tem um parceiro que é federal, um parceiro, eu presto serviço para o governo federal, para o estadual e para o municipal. Quando se fala em estadual, a gente tem você como... Você é o candidato oficial do governador? Chico, eu represento... Vamos lá, eu sou pré-candidato. Isso, desculpa, pré-candidato. 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 Ponto número 1. Então eu sou, pelo PL de Rio do Sul, hoje, o único pré-candidato do partido. Ok. A minha entrada, a minha ida para esse projeto de disputar a Prefeitura de Rio do Sul como pré-candidato passa por um encaminhamento do governo do Estado. Passa por um encaminhamento do atual governo Jorginho. Porque eu tenho uma visão muito clara sobre esse assunto, Chico. Para a nossa cidade se levantar novamente com todos esses problemas que tivemos na enchente, para resolver todos os problemas que nós temos hoje de infraestrutura, seja a infraestrutura destruída pela questão da enchente, seja a infraestrutura que precisa melhorar para o futuro da cidade, ela passa diretamente, e assim em outros casos, pela saúde, passa por outros casos, passa diretamente pelo apoio do governo do Estado, pelo alinhamento com o governo do Estado. Que isso, nesse momento, eu te digo com todos e digo para a comunidade que eu represento isso, represento esse alinhamento. Então eu tenho um relacionamento fantástico hoje com o governador Jorginho, tenho um relacionamento fantástico com o atual secretário da Fazenda, que é meu amigo pessoal, trabalhei com ele 8 anos na Celeste, que é o Cleverson Silva. Recentemente estava em Rio do Sul dando palestra, conversamos um bom tempo sobre isso, porque se você avaliar o passado da nossa cidade, um passado recente, a cidade de Rio do Sul só desenvolveu, só cresceu, principalmente a sua infraestrutura, quando nós estivemos alinhados com o governo do Estado. Veja isso no primeiro ano. Veja isso, por que o Hospital Regional saiu? O Hospital Regional saiu porque num determinado momento da história, 5 ou 6 ou 7, eu não me lembro o número, de vereadores saíram do partido que estava e se alinharam com o governador Kleinubing na época em troca do investimento disso. Eu lembro. Eu estava na reunião quando o Kleinubing esteve no Hospital Regional, ainda só tinha reboco, nem tinha reboco no Hospital Regional. Então você lembra disso talvez muito mais do que eu estou falando? Lembro. Num segundo momento, um grupo de empresários se filiou ao PP do AMIN. Me lembro que houve uma comitiva de ônibus indo para Florianópolis se associar à estrutura política do governo AMIN, e com isso ele investiu na cidade. E o mais recente, talvez o mais visível da sociedade, é quando o governo Milton, no primeiro mandato, estava alinhado com o Luiz Henrique e houve um investimento maciço na cidade, via governo do Estado, via força política do Milton, na época que ele era o prefeito, e face ao entendimento do próprio governador Luiz Henrique de entender que a cidade precisava, e a cidade se modificou naquele momento. Então, se você somar essas 3 situações, você vai entender o que eu estou falando. Com relação à esfera federal, nós temos um governo hoje federal que é contrário àquilo que o nosso governador representa em termos de apoio político. Ele tem uma linha muito forte, definida, apoiando um ex-presidente, e você terá este apoio, mas quando se fala na esfera federal, isso pode atrapalhar ou não? Porque você não citou a esfera federal. Chico, a esfera federal hoje, basicamente, o encaminhamento dos recursos são todas emendas de deputados. O PL tem 7 deputados federais e passa por esse bater na porta dos 7 deputados federais para que se consiga essas verbas federais necessárias também para o município de Rio do Sul, mas através dos deputados. Quando você fala em deputados, qual é a importância, na sua opinião, dessa sua pré-candidatura, se olhando para um futuro, já que nós estamos sem deputados de Rio do Sul, efetivamente, eu já morei, eu passo lá de vez em quando, eu sei, eu nasci, mas não moro mais aqui. Qual é a sua opinião sobre isso? Chico, eu vejo de que a capital do Alto Vale, primeiro que Rio do Sul precisa voltar efetivamente a ser a capital do Alto Vale. Eu vou fazer essa pergunta na frente. Está lá no script aqui. Claro, e quando se fala em efetivamente capital do Alto Vale do Itajaí, se fala em capital econômica, em capital política também vou te responder disso. Então eu vejo que é extremamente importante, não quer dizer que nós não estamos representados hoje, nós temos o deputado de Pouso Redondo, que é o Oscar, que tem feito um trabalho fantástico, temos o presente
de Atalanta, que é da nossa região, citando apenas da nossa região. E temos o próprio Jorge, que também é de Mirim Doce, não atua mais aqui, mas é de Mirim Doce. E tem o GR, que agora é secretário. Que é o GR, que é o secretário. Então temos 4 na região toda. Mas eu defendo basicamente que Rio do Sul volte a ter representatividade política forte. E o que é representatividade política forte? É ter deputados estaduais e federais do município de Rio do Sul. Com isso, a cidade volta a ter representatividade política. Com isso, ela ganha força para brigar pela 470, que não temos força nenhuma, e ao tempo ficamos escondidos, para brigar por outras obras federais que a região precisa, por outros investimentos, e sem essa representatividade política, nós não saímos do lugar. Talvez você me pergunte, Chico, como é que nós temos um elevado em Pouso Redondo e não temos em Rio do Sul? Boa pergunta. Por quê? Porque nós temos lá um deputado, nós temos um deputado alinhado com um deputado federal, nós temos toda essa situação. São essas situações evidentes de que hoje ele conseguiu, o deputado Oscar, quando era prefeito. Então ele estava lá defendendo o seu contexto, o seu contexto do município. Mas a representatividade política passa por isso. Certo. Nós só vamos voltar a ser fortes e ser grandes com representatividade política. Vamos lá, nós temos obras que são federais, temos obras que são estaduais, e tudo isso passa por essas 2 esferas que acabamos de falar. E tem as obras que são municipais, que tanto pode também ser auxiliada por verba estadual ou verba federal, ou verba própria, aí através da arrecadação do município, que é legal, é importante, mas não é suficiente. A gente sabe disso também. Eu conversava com um empresário, e vou fazer essa pergunta para você, e farei essa pergunta também a todos os outros que porventura passarem por aqui, que são pré-candidatos. Eu conversava com um empresário, estávamos num evento, que depois tu apareceu, nós estávamos num evento, e aí nós, trocando algumas ideias, concordamos com alguns pontos que são interessantes. Você fala Rio do Sul, capital do Alto Vale, ok? Rio do Sul é a capital do Alto Vale? Ainda é. Pelo seu volume, pelo seu tamanho, pela sua população, e alguns serviços ainda que são exclusivos daqui. Alguns ainda. Mas se você pegar, por exemplo, hoje, não é grande, a totalidade dos municípios do Alto Vale, todos eles constituíram um comércio legal. Os municípios hoje têm um comércio forte, vibrante, trazendo novidades e coisas de consumo que a população quer. Ou seja, né, nem sempre um morador de um outro município precisa vir a Rio do Sul comprar alguma coisa, porque ele já está encontrando lá no comércio dele. Isso tira a gente de Rio do Sul? Tira. Tira pessoas que viriam gastar aqui ou passar por aqui. E aí nós temos uma questão de logística. Eu vou sair lá do meu município, pegar uma rodovia estadual muitas vezes não muito bem conservada, pegar uma BR-470, que todo mundo sabe o que é a BR-470, não falo só em conservação, mas o próprio volume de trânsito, para aqui, tem que arrumar um buraco, para o trânsito, perde tempo. E aí, uma outra situação, eu vou a Rio do Sul, e eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra ao estacionamento controlado, mas quem vem de fora, é ruim de entrar lá, cara. É ruim de entrar e de sair. E além do que, se eu estacionar e não tiver lá o coisinha, eles me multam. E para achar alguém para pagar depois é um rolo, então eu prefiro não ir. E nessa conversa com esse empresário, nós vimos de que existe hoje motivos suficientes para boa parte da população que vinha a Rio do Sul não vir mais. O que você acha disso? Chico, acho que não bate no todo isso. Eu acho que assim, vamos pensar um pouquinho na questão área azul. Eu sou favorável. Não, tem que ter. Só que a tecnologia hoje, nós ainda estamos no tempo do bilhetinho lá e ter que passar por algum local e estar pagando isso. Só que não podemos ter como as outras cidades, como tu vê em Canela, Gramado, como tu vê em São Bento, tem o parquímetro lá, que as pessoas ali na hora conseguem resolver o seu problema. Ajuda, muito. Ajuda, Chico. Isso é tecnologia porque facilita isso. Então esse é um ponto. Segundo ponto, a cidade ainda é muito forte na questão serviços. Nós ainda somos, tanto de que hoje, do ponto de vista de arrecadação da prefeitura, nós estamos decaindo na questão do ICMS e estamos crescendo na questão do ISS. Por que isso? Porque a nossa característica hoje, ela se moldou mais, por outras questões aqui, se moldou mais para serviço. Nosso serviço ainda é muito forte. Principalmente na área da saúde, nós temos aí o regional que trouxe isso, né?
Também isso, Chico, porque daí essa questão médica toda, a universidade, tudo isso vai cada vez crescer mais isso. Esses serviços médicos têm que crescer muito. Nossos serviços de informática, né, na área de desenvolvimento de software, nós vamos ter muito isso. Mas nós precisamos reaver também essa questão empresarial, a questão das indústrias. Nós perdemos isso, estamos perdendo. Nossas indústrias ou estão saindo para Londres, ou estão saindo para Laurentino, ou estão indo... Por quê? Por algumas questões, Chico. Nós não temos uma área, um distrito industrial. Rio do Sul não se preocupou com isso e temos que ter, e temos áreas. Não pense que nós não temos. Temos isso. Basta você dar uma olhada ao longo da BR, basta uma olhada na região da Valada de São Paulo, na questão das Itopavas. Nós temos áreas que estão nisso, só numa velocidade pequena. Nós não temos incentivo, a nossa lei de incentivos é extremamente tímida. Que nós temos um problema que o empresário sempre pensa que é a tal da logística, né? Chico, mas assim, vamos pensar... Nem tudo é logística. Não, Chico, vamos pensar o seguinte, por que Tuporanga está crescendo estrondorosamente na questão na questão da indústria? Por que a Aurora está crescendo? Por que Lontras está crescendo? É a mesma logística, pior ainda do que nossa. Então a questão da logística, ela talvez sirva como desculpa hoje. Não cresce porque a BR-470 está criando problema. Chico, está faltando nós fazermos diagnóstico melhor para entendermos isso. E por que nós estamos perdendo as indústrias, por que nós estamos perdendo o empresariado, ou que estão investindo nos arredores do Alto Vale, aqui de Rio do Sul, ou estão indo para outras regiões. Por que isso? Só pela logística? Também é. Mas tenho convicção, não é que eu acho, tenho convicção de que nós criarmos ferramentas de incentivo, nós conseguimos reaver parte dessa situação que perdemos ao longo do tempo. E que vem atrapalhando bastante. Você sabe que quando eu falei em arrecadação do próprio dinheiro do município, né, é complicado. Depender só do próprio falta, dinheiro. Chico. Faz falta isso. Então hoje, nessa questão de dinheiro, quando tu falas em obras municipais, o município tem a sua capacidade de investimento. O que eu vejo é que talvez nós tenhamos que fazer, e isso será feito de imediato, um grande programa de eficiência operacional. O que é um grande programa de eficiência operacional? É um grande programa de redução de despesa, de ver exatamente cada centavo que eu gasto, cada unidade que eu tenho alocada, cada bem que eu possa me desfazer. Um grande programa de eficiência operacional. Isso nós fizemos na Celesc, isso. E com isso um grande programa de vender desde a sucata, desde você ter mecanismos mais eficientes de compra, desde você ter uma compra centralizada no município, porque as compras hoje no município não são centralizadas, você não tem um almoxarifado único, tem uma série de situações de que a gestão me dizem que nós conseguiremos ser muito mais eficientes corrigindo esses detalhes. Muito bem. Ainda é bom lembrar que o Manuel é pré-candidato. Existem algumas perguntas que ficam complicadas de serem feitas a um pré-candidato, mas a partir do momento que se oficializa como candidato é uma outra situação. Aí se fala em plano de governo, se fala, etc., em várias coisas. Tanto é que eu não abri aqui o programa para perguntas exatamente por isso, porque existem algumas complicações para que você possa também levar adiante essa entrevista, já que é um pré-candidato. Vamos falar agora de Rio do Sul enchente. Falar de obra estadual? Projeto JAICA? Obras federais? E a obra municipal? Como você vê o posicionamento de uma prefeitura ou de um prefeito ou do próximo prefeito, seja quem for, com as obras que serão do município de Rio do Sul, né, dentro daquilo que está dentro da cidade, independente de mini barragens, canal extravasor, aí é força política, aí é negociação, etc. e tal. Quero saber de Rio do Sul. Chico, essa pergunta é extremamente inteligente isso, porque quando você vê em todos os grupos, todas as mídias, falando da questão enchente, você vê falando basicamente daquilo que é rio. Ok? Porque as obras no rio pertencem ao Estado. É responsabilidade do Estado. A fonte de recurso, se vai ser do Estado, vai ser federal, é um outro detalhe. Mas são obras de Estado. Mas nós temos um outro lado da moeda, que é quando você pergunta, que é as obras, que é a questão municipal. Nessa questão municipal, eu vou te responder essa questão das cheias por dois caminhos. De duas visões que eu tenho. Primeiro, de reforço da estrutura da Defesa Civil.
com a mudança climática, com as desgraças que cada vez mais estão atingindo a nossa região, cada vez mais você vai ter que ter uma defesa civil forte. E quando eu digo uma defesa civil forte, ela é de estrutura, ela é de profissionais e ela é de gestão. Certo. Isso para um momento de crise e também fora de crise, mas principalmente fora crise. de crise. Então, assim, vou te dar um exemplo hoje. Durante a crise, está caindo uma árvore na tua rua, em cima da tua casa. Onde é que tu vais bater hoje? A Defesa Civil, primeiro órgão, não tem estrutura nenhuma para te ajudar em nada. A Defesa Civil hoje de Rio do Sul, ela não tem estrutura operacional basicamente muito pequena. Ela se ocupa da Celesc, se ocupa dos bombeiros, se ocupa da Casan, se ocupa da prefeitura. Ela não tem uma estrutura. Precisa crescer nisso. E também na questão pessoas, contingente, tem que ter lá um geólogo, tem que ter lá profissionais que atendam diuturnamente a necessidade daquele órgão. Tem que fortalecer esse órgão. O segundo, desculpa, nós temos as obras municipais. O que são as obras municipais da prefeitura no tocante a esse problema? Primeiro, são a questão dos ribeirões. Os ribeirões têm que serem limpos. Isso é uma prioridade do município. Do município e tem que ser urgente. Estamos fazendo alguma coisa no Fundo Canoas, nesse momento, mas numa velocidade pequena, e temos todos os outros ribeirões da cidade. Não adianta nós só limparmos o rio e não limparmos os ribeirões. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós temos toda a questão das macro-drenagens e das drenagens. Gravas isso, Chico. O presidente Lula lançou hoje, ou vai lançar amanhã, um projeto de 5 bilhões de reais, exatamente entre as prioridades a questão de drenagem. Você já sabe disso, né? E se a prefeitura não tem um projeto, não leva. Chico, e nessa questão são duas situações muito claras que nós temos hoje. E como eu disse para ti, não venham aqui críticas. Eu vou falar primeiro na questão drenagem. Drenagem de Rio do Sul, hoje, quando nós temos uma chuva mais forte, a cidade em vários pontos está alagando. Está alagando por dois motivos. Primeiro, eu vou te contar uma história bem rapidinha aqui e contar para os ouvintes. Veio um prefeito do Alto Vale ajudar, ele veio pessoalmente ajudar na limpeza da cidade. Agora, no último enchente. Ele tem contato diário com ele, estava na Celesc ainda, ele disse: Manuel, vocês limpam a cidade toda errada. Cara, na minha cidade, quando nós temos esse tipo de problema, ele disse, nós recolhemos o lodo, vem uma bobcat, joga em cima de uma caçamba, levamos para uma área de aterro e tal, recolhemos esse lodo, e depois do lodo recolhido, que é a quantidade maior de problemas, então nós lavamos. O que nós fizemos hoje? Nós lavamos a cidade de cara e jogamos tudo para a boca do lobo. Hoje, ou aquele material vai para o rio, ou ele fica na drenagem. Simples assim. Pela necessidade, talvez pela urgência, as estruturas fazem isso. Então, está equivocado. Ponto número 2. Então, nós temos que resolver a limpeza dessa drenagem que estão entupidas hoje. Como é que se faz isso? Com mais 2 ou 3 caminhões próprios. Chico, ou locados, Chico, terceirizados. Isso é análise. De custo-benefício. De custo-benefício. Você pega as opções. Se eu locar, vou pagar quanto por mês, tendo incluída a manutenção, próprias pessoas para fazerem, ou se eu comprar, isso é análise. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, já aproveitando da sua análise. A questão de terceirização de serviços da prefeitura, quanto mais melhor, ou como funciona na sua concepção enquanto gestor? Já te respondo isso, Chico. Só vou terminar anterior. Vou terminar. Só aproveitando para não esquecer. Exatamente. A gente está naquela idade de quando aparece a pergunta, faz. Exato. Só para nós não esquecermos essa daqui. Então, assim, nós temos essa questão da drenagem, que nós temos que refazer. E tem a questão das macro-drenagens aí, porque nós temos bairros de que as macro-drenagens, as casas foram construídas em cima dessas tubulações. Na época não tinham os loteamentos, foram loteamentos, a maior parte irregular, que gerou isso. E tem que ser refeito. Então a cidade vai ter que ter um grande programa de macro-drenagem e de drenagem nas limpezas e melhorias nessa situação. Isso é uma prioridade número 2 que eu digo para ti assim. Prioridade 1 é limpar os ribeirões, prioridade 1 é reforçar a defesa civil e profissionalizá-la, e a terceira é essa questão das drenagens. Talvez em algum momento lá na frente tu me pergunta onde é que vai vir o dinheiro.
Lá na campanha eu te respondo. Tá bom. Lá na campanha, porque daí isso já será campanha. Tá certo. Vou riscar a pergunta daqui. Existe mecanismo, sim. O que muitas vezes não se sabe... não tem dinheiro. Sempre tem dinheiro. Agora, opinião minha, sempre tem dinheiro. O que falta são projetos e ir atrás do dinheiro, mas sempre tem. Com certeza, Chico. E respondendo à questão da terceirização, o Manuel é extremamente favorável a terceirizações de serviços rotineiros. Vamos pensar hoje Secretaria de Obras, especificamente. Sem prejudicar nenhum empregado, sempre digo isso, ou através de aposentadorias naturais, ou através de um programa de demissão incentivada que antecipe a saída do empregado, ou dentro de um programa de realocação das mãos de obras, que a Secretaria de Obras está precisando de muito mais mão de obra, mas não tem, assim, eu não vejo plausível hoje nós estar continuando roçando a cidade, roçando os locais de roçar, com profissionais próprios isso. Isso você terceiriza e paga pelo serviço executado. Com fiscalização forte. Com fiscalização forte. O que nós na Celesc fizemos pela terceirização desde 1982, a Celesc vem num processo gradativo de terceirização sem prejudicar empregado nenhum, sempre friso isso, sem prejudicar empregado nenhum, como fortalecimento e velocidade nessas atividades. E você investe, e o grande papel da prefeitura e do gestor é investir na qualidade da fiscalização, nos gestores de contrato, seja pela seriedade, seja pela qualificação dele, porque ele tem que saber o que está fiscalizando. E com isso, tu ganha velocidade na situação. Então, assim, sou extremamente favorável nesses serviços rotineiros, que parte deles você precisa ter uma estrutura própria também, para não ficar dependendo somente de uma empresa, você tem que ter alguma coisa. E a parte mais técnica, então você mantém no quadro. Muito bem. Há algum projeto para a urbanização do Rio dentro do perímetro urbano da cidade? Ô Chico, nós já vimos o projeto... Qual é a sua opinião sobre o projeto? Se isso é interessante ou não? Sua opinião. É muito interessante. Eu vi o projeto que o Condesul tem. Eu já vi o projeto que o Condesul tem dessas situações de urbanização e ele é extremamente necessário. Eu digo assim, viável, o que eu vi, necessário porque dá um embelezamento da cidade, certo. Você dá qualidade de vida para as pessoas, que é aquilo que eu digo lá no meu propósito de fazer uma cidade melhor para todos nós, você dá qualidade de vida. Você vê, Chico, nós temos basicamente aqui 2 parques na cidade, o Parque da Rui Barbosa e o Heliópolis. Final de semana estão lotados. Por quê? Porque a nossa população curte isso. É a nossa praia. É a nossa praia. Nós curtimos isso. Então, assim, é algo que está no radar e muito no radar disso, Chico, de nós fazermos isso. Muito bem. A vinda do governador agora para... Se você está assistindo depois do sábado, já foi, mas se não está assistindo antes, ele vem sábado agora. E muito se discutiu, Manuel. Vamos lá, você já vai falar sobre esse assunto. E eu até comentava hoje de manhã no rádio de que o ente público muitas vezes faz uma programação e esquece das intempéries ou esquece daquilo que pode atropelar o planejamento dele. Dia 11 as máquinas vão roncar. Não vão roncar dia 11, mas o governador vai estar aqui. Me explica isso. Fala dessa vinda do governador, a importância e o que você vê sobre isso. Ô Chico, todos nós, todo cidadão de Rio do Sul, talvez do Alto Vale, tem expectativa desse momento, de que as obras de mitigação se iniciassem. A vinda do governador nesse sábado, agora dia 11, representa o início disso. Quando ele disse que as máquinas vão roncar, eu tenho convicção disso plenamente, porque as máquinas já começaram a chegar na cidade. Eu, no último sábado, eu e a Thalita e outro companheiro, o Marcão, fomos em loco ver a máquina já. Já chegou máquina em Rio do Sul. Thalita é sua assessora. Exatamente, que trabalha conosco, fantástica profissional. E já começou a chegar máquina na cidade. Então, efetivamente, a ideia do governador no sábado é que ele, em algum momento, essas máquinas já comecem a roncar para quê? Quando se diz isso num sábado, é evidente que a ideia é de se começar o trabalho na segunda-feira, efetivamente. Mas, simbolicamente, as máquinas vão roncar já no sábado. E ele vem em outras 2 atividades também nisso. A Celesc tem um grande programa de entrega de geladeiras para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes
e starta-se o programa de entregas efetivas, isso no sábado. E também tem uma atividade da Casan, que eu acho que é relacionada à nova estação de tratamento, que eles vão investir na região da Albertina, e que vem se somar aos 3. Mas, assim, é um marco inicial do nosso trabalho. Talvez, assim, todos nós pensamos isso, Manuel, mas por que estamos limpando o Rio do Sul e não estamos fazendo canal, não estamos limpando lá para trás? Tudo tem um começo. O governo está aproveitando, e a estrutura da Defesa Civil está aproveitando o decreto de calamidade pública, que ele traz para a questão de licitações, licenças ambientais, algumas facilidades, e ele está aproveitando isso. Mas, em paralelo, os outros 21 quilômetros que pega de Rio do Sul até o Salto Pilão, ele está sendo revisado, os projetos, está sendo pleiteado a licença ambiental e está sendo tratado da questão do recurso. São mais 560 milhões. Esses são apenas 16.200. Eu digo apenas porque é um volume de obra, uma magnitude muito maior disso. Como também a licitação das mini barragens, que é a de Petrolândia e a de Mirim Doce. Então é um conjunto de obras que tem que ter um início. Talvez, Chico, assim, talvez não. O ideal disso é que se iniciasse nesse momento uma série de frentes de trabalho. Estamos iniciando a primeira. Mas eu tenho plena convicção de que esse é o início de um grande trabalho para Rio do Sul. Que Deus te ouça, porque essa parte que vai sendo feita agora de limpeza, talvez é não de ser importante, porque todas elas são importantes, mas o impacto maior, não seria o maior impacto de todas as obras, que são as outras que virão. Então, é o início. Tem que ter um início, Chico. Tem que ter um início. E se começa pelo primeiro passo. Nenhuma caminhada se começa pelo final. Se começa pelo primeiro passo e não pelo passo maior. Toda caminhada se começa com um passo pequeno e pelo primeiro. Muito bem. Quero dar uma aula para o pessoal da Metromed, que é o apoiador também do Alô Meu Povo e do Alô Saúde. Nossa querida Helena Wojteschen, que é aqui do Fundo Canoas, trabalhando com material médico hospitalar, bem provável, a mais antiga empresa em atividade no sul do Brasil, empresa de Rio do Sul, do Alto Vale, Rio do Sul, do Fundo Canoas, trabalhando em todos esses anos pelo bem, pela saúde, não só de Rio do Sul, do Alto Vale, sul do Brasil. Metromed, mãos dadas pela saúde. Grande Helena, muitíssimo obrigado por apoiar também o nosso projeto. Manuel está quase na hora, quase no final, quase na final, é quase no final. Vamos lá, Manuel, me fala da tua personalidade, querido. Eu quero saber quem é o Manuel, porque a gente tem um Manuel, um amigo, um querido amigo, que é aquele ser educado, extremamente educado, um ser humano gentil, educado, gentil, casado, bem casado, apaixonado pela sua esposa há quantos anos? Um caminhão, você já veio com ela para cá, né? Ela foi tua primeira namorada? Foi minha primeira namorada. A primeira namorada, essa é das antigas, caramba! E essa é antiga. Essa é antiga. Foi a tua primeira namorada, se tornou noiva, esposa, veio contigo para cá. Então, os filhos nasceram aqui? Nasceram aqui já. Nasceram Toda aqui. a minha vida profissional, pessoal, né? Eu fiquei em Santo Amaro, da onde eu sou natural, até os 17 anos. Depois eu vim de lá para cá, Rio do Sul. Rio do Sul. Muito bem. Então a gente já conhece essa figura que é admirada, é querida por todos que o conhecem, né? Mas ela traz uma figura calma, eu diria até zen. Zen paciência é outro amigo que eu tenho, esse aqui é zen. Calma, tranquila, equilibrada. E muitas vezes se espera de um prefeito algo um pouco mais impositivo. O Manuel vai ser impositivo ou ele vai levar essa calma, tranquilidade todos os dias? Ô Chico, eu te digo uma experiência muito clara. Eu geri a maior empresa do Alto Vale do Itajaí, maior empresa pública, por 13 anos. Dentro de uma sobriedade, serenidade fantástica. Isso. Na hora que você tem que dar um soco na mesa, você dá isso. Não, com a maior normalidade. Mas eu nunca comandei equipe pelo grito, pelo berro, dessa forma. Você comanda uma equipe pelo exemplo, pela seriedade, pela sobriedade e pelo respeito que você tem com a tua equipe e que a tua equipe aprende a ter com você. Então não pense de que esse gestor que gritava, que dava soco na mesa, hoje não funciona mais. E muito menos em gestão pública. Muito menos em gestão pública. Você vai manter o estilo Manuel de ser? Com certeza, Chico. Você é o que é. Assim, não pense de que a minha tranquilidade e a minha serenidade me faz não ser um cara cobrador,
não ser um cara exigente e não ser um cara chato pra caramba. Quem trabalhou na Celeste comigo sabe que o Manuel, dentro dessa serenidade, era um tremendo murrinha. É mesmo? Murrinha? Murrinha. Coisa lá de baixo. Murrinha Tá no sentido, Chico, de querer ver as coisas feitas dentro do tempo necessário e feita, principalmente na gestão pública, corretamente. O que te faz temer numa visão de futuro, estar à frente? É uma visão de futuro, viu, gente? Estou fazendo aqui um processo, olhando para o futuro. O que te faria temer ser prefeito? Apenas se eu não tivesse forças físicas para trabalhar. É a meu único, assim, preocupação. Porque, Chico, eu tenho, vou dizer, de janeiro para cá, estudado diuturnamente, estudado no primeiro momento e depois conversado com técnicos para entender a prefeitura. Para entender a prefeitura em números. Entender a prefeitura em números. Porque muitas vezes você entende ela de uma outra forma. Para entender a prefeitura em números. E que esse tem sido, talvez, nesse momento agora, o meu segundo esforço. O primeiro esforço é conversar com a comunidade, mostrar quem é o Manuel para a comunidade. Muitas pessoas me conheciam pelo rosto da televisão ou conheciam pela voz do rádio, mas não sabiam quem é o Manuel. Então eu estou num esforço muito grande de dizer quem é o Manuel, o que o Manuel pensa para a sociedade toda de Rio do Sul. E o segundo esforço meu nesse momento está sendo entender os números da prefeitura. E eu não me preocupo hoje em gerir a prefeitura pelos números que eu tenho visto. São bons números. São números razoáveis. Números que podem melhorar muito, mas são números muito bons. Muito bem. Vamos para a parte prática e política da coisa agora. Estamos agora quase que encerrando, porque ainda temos agosto. Agosto. Diria minha mãe, meu filho, mês do desgosto, que pode ser agosto, é agosto, em que tudo se define, os candidatos e coligações. Já dá para apontar algum caminho, porque o pessoal está muito na moita agora, está todo mundo mineirinho, né? Não, tem que estar vendo, estão conversando, estão namorando, estão ficando, enfim. Chico, a política, a própria arte da política é a arte de conversar. Então não existe portas fechadas para se conversar, e se tem conversado. Nós temos hoje um alinhamento claro que, se nós não fecharmos alguma coligação e interferência, nós vamos com chapa pura. Temos isso muito alinhado internamente, seja o próprio definição do vice, esse detalhe todo. Mas a gente não tem nenhuma porta, como disse você, mineirice, nós não temos nenhuma porta fechada aos partidos de que tem algum alinhamento conosco. E composição também, de cabeça de chave ou não? Chico. De cabeça de... Chico, eu digo isso com uma clareza muito grande. O Manuel não tem o menor perfil de ser vice, talvez tu perguntasse isso. Com essa calma, mas o Manuel não tem o menor perfil. Talvez em algum momento o partido definir você vice, mas não será o perfil Manuel. Acho que o perfil vice tem que ter um perfil muito claro nisso. Então, o Manuel hoje defende a situação de ser cabeça de chapa por dois contextos muito grandes. Primeiro, alinhamento com o governo do Estado. Então, acho que é o momento do PL ser cabeça de chapa em Rio do Sul, por um alinhamento com o governador, pelas facilidades que isso vai trazer. E segundo, para fazer as mudanças de que a prefeitura precisa, com toda tranquilidade, nada radical, não tem nada disso, precisa ser alguém que talvez não esteja alinhado com a estrutura de poder. Eu quase que me fugiu uma pergunta, era essa para ser praticamente a última. Quando você falou na terceirização, etc. e tal, o que você pode falar para os funcionários públicos da prefeitura? Primeiro, ser justo com eles. De não dar benefício para o Pedro e deixar o João na mesma situação de lado. Justiça na condução da política. Principalmente da política salarial. Segundo, ter uma relação extremamente justa e profissional com o sindicato. Isso na Celeste, que eu sempre tive isso com uma franqueza muito grande. O sindicato é parte integrante da gestão da prefeitura e você tem que entender dessa forma. Ele está ali para defender
que não se ocorram injustiças. O papel grande do sindicato hoje, dentro de uma prefeitura, ou tendo um órgão público, seja esse, que eu não dê privilégio para o Pedro e o João, que está na mesma situação, acaba sendo prejudicado. Prejudicado ou não receba aquela situação. Então, duas situações. Justo com eles, corrigir as distorções que existem hoje, e ter uma relação muito ética e profissional com o sindicato. E respeitoso, acima de tudo. Muito bem. A última colocação ainda curiosa minha, da minha parte, as perguntas vêm surgindo, que você falou que você não tem perfil de vice, mas haverá uma figura de vice. Como é que é essa composição prefeito-vice? Chico, Sua mente, na sua cabeça. Na sua mente. É um cargo decorativo? Não. É um cargo que atrapalha? É um cargo que precisa de um gabinete? Não precisa de gabinete? Vamos lá, Chico. Isso depende de cada perfil do vice que você tiver. Eu defendo que o vice faça parte da gestão. Parte da gestão é ter lá seu gabinete, também contribuir com a administração. Ter um vice figurativo, não me passo isso pela cabeça, nessa minha relação disso. O vice tem o seu cara aqui, dentro da sua posição de vice, muito claro isso, porque a responsabilidade passa pelo gestor direto, mas que ele seja um contribuidor com a administração do município. Que seja um cara ouvido, que o prefeito tenha um relacionamento que ouça ele nas suas tomadas de decisões mais importantes. Que ele possa ser ouvido. Se fizer esse só o papel, ele vai ser extremamente útil para a gestão do município. É essa a situação. E eu gostaria muito de ter um vice com esse perfil e que quisesse contribuir muito com o município. E não apenas ser alguém que apenas nas ausências do prefeito tivesse lá. Cobrir as férias. Cobrir as férias. De forma é isso. Não gostaria de fosse dessa forma. Fosse alguém mais que, também recebendo o salário de vice, trabalhe em prol do município. Importante isso. Querido, acho que é isso, né? Obrigado pela tua participação. É uma forma de podermos apresentar várias facetas de uma mesma criatura, de um mesmo ser, que é o Manuel Arizoli Pereira, pré-candidato a prefeito de Rio do Sul. Obrigado pela tua disponibilidade. Gosto muito de conversar contigo, sempre foi um prazer muito grande. E estamos aí na expectativa do que vai acontecer. Vem aí agosto, vamos lá, vamos embora. Agosto é um mês interessante. É o mês do meu aniversário. É mesmo? É um mês, eu faço aniversário em agosto, então para mim sempre agosto é um mês feliz no contexto. Minha mãe sempre dizia isso, vamos tratar agosto com um grande mês. Agosto depois de outubro, né? Exatamente. E Chico, para mim foi um prazer estar aqui conversando contigo, assim, em todas as oportunidades, em todas as mídias que a gente conversa, ou pessoalmente, para mim é sempre um prazer muito grande. Conversar com a comunidade aqui, para mim, é um prazer estar aqui, de ter um espaço para a gente botar nossas ideias e a comunidade entender um pouquinho mais quem é o Manuel nesse momento. Muito bem. Prevendo um momento futuro. Vamos lembrando que, de acordo com as possibilidades, vamos trazer mais pré-candidatos também, talvez, não só de Rio do Sul, de outros municípios, daí depende, principalmente de agendas e entendimentos. Muitíssimo obrigado, seu Manuel. Prazer estar aqui, prazer a todos os nossos telespectadores, prazer estar aqui, Chico. Um abraço, voltamos na semana que vem com Chico Santos. Alô, meu povo. O Super União também está no bairro Boa Vista. No dia 23 de março, inaugurou a primeira filial do Super União. A qualidade nos produtos com o melhor atendimento e ofertas imperdíveis. Agora em mais um supermercado amplo e moderno, com acesso facilitado e vagas de estacionamento privativas. Venha conhecer o Super União no bairro Boa Vista e surpreenda-se. Super União, os preços baixos da região, agora também no Boa Vista. Olha só que coisa linda, essa aqui acabou de chegar e já tem outra ali carregada com gás para você, ou seja, não vai faltar gás. Na Doulsan Comércio de Gás Supergasbras sempre tem gás para você, tanto o gás industrial como também o residencial, comercial. Precisou gás? Chama Supergasbras, chama Doulsan Comércio de Gás. Aqui vai sair um pneu novo, ali vai trocar as rodas, lá vai arrumar, tudo isso aqui no Povo Auto Center, que sempre tem promoção especial com pneus para você.
Além disso, as rodas também. Você está com desconto super legal de 15% à vista ou então 10% em até 12 vezes. Aí é para o preço das rodas. Vem aqui conferir. Ah, lembrei. Como é que estão as luzes do teu carro? Você tem cuidado delas? Passe aqui, faz uma verificação gratuita e o Pofo vai dizer se precisa trocar ou não. Pofo Auto Center, te esperando.